Tu consegue perceber quando alguém tá tentando te manipular? Quando tentam distorcer algo que tu disse ou fez pra algo completamente diferente da realidade. Como no caso que tá chamando a atenção do mundo inteiro agora, onde o Johnny Depp tá processando a ex-esposa dele, a Amber Heard, por violência doméstica, e ela tá fazendo o mesmo, processando ele também. Agora que eu senti o desconforto, eu sei conscientemente o que eu poderia fazer pra me desenvolver. E esse caso, o processo todo que está acontecendo dentro do tribunal, está sendo divulgado para o mundo inteiro ver, as gravações, tudo que está acontecendo. E eu vi um pedaço que eu achei fascinante, eu tinha que trazer para vocês. A doutora Shannon Curry, uma psicóloga, foi chamada para depor em um momento em que a advogada da Amber questiona ela sobre certos fatos, sobre certos acontecimentos, mas ela tenta distorcer o que realmente aconteceu a favor da Amber. Só que a doutora Curry se defende com maestria, ela não se deixa manipular, não se deixa distorcer os fatos e o que foi dito. E eu precisava trazer isso para vocês, de modo que a gente pudesse analisar junto, para assim nós não sermos vítimas de manipulações como essas e tentativas de distorção da realidade e de fatos. Então, vamos assistir junto. Eu vi só um pedacinho e quando eu vi que isso estava fascinante, eu decidi que eu tinha que trazer para vocês. Então, vamos assistir junto isso aqui. Dr. Curry, you're not board certified, correct? No, I'm not. Not in clinical psychology or in forensic psychology, correct? No, I'm a licensed clinical psychologist. But you're not board certified? No. Okay. And you also have only been practicing approximately 8 years, is that correct? That's not correct. How many years? I've been licensed for 10 years, Okay. and I've been practicing for about 15 years. Okay. Eu gosto desse início já, porque ela fala, tu tem a licença por apenas 8 anos, certo? Esse apenas é como se fosse uma diminuição, né, da capacidade dela, por apenas 8 anos. E dá pra ver que a doutora Curry, ela não cai nessa provocação. Ela fala, isso não está correto. Ela não faz questão já de falar por quantos anos ela pratica ou ela tem a licença dela. Muito legal. Now, you went to Mr. Depp's home for dinner and drinks before you were hired as an expert in this. Olha a cara dela. Essa foi a parte, galera, que logo no início que eu decidi que eu tinha que trazer isso pra vocês, porque eu assisti só mais, acho que uns 2 minutos pra frente, e depois todo o resto eu não vi pra ver aqui com vocês. Mas olha a pergunta que a advogada faz. Tu foi na casa do Mr. Depp para jantar e beber alguns drinks. Olha o que ela tá insinuando com isso, né? E olha, eu vou voltar aqui, olha a expressão facial, a reação da doutora Curry com essa pergunta. Now, you went to Mr. Depp's home for dinner and drinks before you were hired as an expert in this case, correct? That's not quite right. I was interviewed at Mr. Depp's home by his legal team. Dinner was served. And the dinner lasted approximately 3 to 4 hours, correct? Yes. And it included The interview. drinks, correct? Yes, dinner and I believe drinks were served. Okay. And this was... Olha que fantástico. Ela mostra, não, foi uma entrevista onde teve um jantar e talvez bebidas, sim, eu acho que foram servidas, né? Então, olha como a advogada tentou fazer, se vocês jantaram e beberam juntos, é isso que tu foi fazer na casa de Johnny Depp. Dela assim, não é bem isso, né? Foi uma entrevista onde foi servido jantar e bebidas. Olha como ela tenta pegar algo que aconteceu e trazer para uma interpretação completamente diferente, né? Porque imagina, num caso desses, tu insinuar que eles foram jantar e beber juntos é completamente diferente de uma entrevista com o time legal dele, onde foi servido jantar e bebidas. É fascinante. as an expert, correct? Yes, this was an interview so that they could make an informed decision as to whether or not to retain me. And don't you think that's a little odd that you're getting interviewed by Mr. Depp to decide whether you're going to testify adversely against Amber Heard? I was interviewed by the legal team. And Mr. Depp was present. It was his home, correct? Yes. And he was serving dinner and drinks. He was correct? not serving dinner and drinks. Well, it was at his house, at his behest, correct? Yes, it was at his house. Okay. And at that time, you not only knew Johnny Depp, you'd seen a number of his TV and movie roles, and you believed he was a good actor, correct? Not correct. I did not know Johnny Depp. I Well, had you knew seen of several of him. his movies. You knew who he was. Yes. Right. And you believed he was a good actor, correct? Yes. Okay. Essa mulher é um gênio.
Olha como a advogada tá tentando botar assim, tu conhecia e tu meio que tentando pintar esse cenário de que essa psicóloga, o que faz sentido é dar uma opinião imparcial e profissional, né, com base no conhecimento e nas capacitações dela sobre o caso, tentando pintar um cenário onde ela com certeza tá tendenciando a favor do Johnny Depp. Daí olha como a doutora Curry se posiciona de uma forma super profissional e neutra. Não, eu não conhecia o Johnny Depp, eu assistia assim alguns filmes dele e a advogada falou assim, tu gostava muito dos filmes dele, né? Ela falou, achava legal. Ou seja, ela pode dar a opinião dela sobre a qualidade dos filmes, mas sem tendenciar a favor do Johnny Depp pela admiração do trabalho dele, no caso. Essas sutilezas eu acho fantástico. Provided an expert designation in this case before ever seeing Amber or having an opportunity to review any documents or records. Isn't that correct? I did not provide an expert designation. That's an attorney thing. My opinions are contained in my report. Let's pull up Plaintiff's Exhibit 884, please. This was plaintiff's designation, identification of expert witnesses in this case. And this is dated February 2021. That's a year after you went to dinner at Mr. Depp's house, correct? Yes. Okay. And it attributes, if you go to page... Um ano depois que tu foi jantar na casa do Mr. Depp. De novo, tentando transformar o que foi uma reunião com um jantar na casa do Mr. Depp em apenas um jantar na casa do Mr. Depp. Na verdade, uma entrevista, né? It says you have 3 opinions. The first of those is that Amber Heard, quote, exhibits patterns of behavior that are consistent with co-occurring cluster B personality disorder traits, especially borderline personality disorder. Did I get that right? I'm reading that here. That is not my opinion. Okay. Well, but it's a current opinion, but this was not an opinion of mine then. I didn't have any opinions at that time. It says Dr. Curry will testify, correct? That's what it says, yes. Okay. And this is a signed pleading, correct? On behalf of Mr. Depp. I'm not sure I understand what that means. You don't understand what a signed pleading is? No. Okay. Eu não sou advogado, eu nunca fui na corte para ver um processo acontecendo. O máximo foi assistindo a série Suits. Mas isso eu acho muito inteligente da doutora Curry. Quando tu tá prestando um depoimento e tu tá sob juramento e tudo que tu fala é relevante, é extremamente importante quando tu não tem absoluta certeza do que te foi perguntado, a clareza da pergunta, tu questionar, tu falar assim, eu não tenho certeza do que tu quis dizer com essas palavras, porque, de novo, não sou advogado, nunca tive, mas eu consigo imaginar um advogado usar, às vezes, alguns termos difíceis ou talvez uma situação meio ambígua, onde tu pode responder algo pensando que tu entendeu alguma coisa, quando na verdade a pergunta não foi bem assim. Então, nesse momento ali, ela não tinha plena convicção do que ela quis dizer, então ela falou isso, eu não tenho certeza, né? Forçando uma explicação mais clara para não dar chance para essa resposta não precisa. You don't understand what a signed pleading is? No. Okay. Do you understand that Mr. Depp's counsel prepared this and served it on Ms. Heard's counsel? I'm not an attorney. I don't understand necessarily all of these procedures. Okay. Are you aware that Mr. Depp is on an audio recording years earlier taunting Amber Heard that she has a borderline personality disorder? I was made aware of that in this case, yes. So you heard, is Actually, that one of the audio not necessarily taunting, but I do recall hearing that Mr. Depp had used that phrase. Necessariamente provocando. It's a coincidence then that you came up with symptoms of borderline personality disorder years later after Mr. Depp has been taunting Ms. Heard in an audio tape. I can't speak to whether or not there's a coincidence. What I can tell you is my opinions are based on the results of my evaluation. Olha a cara da doutora Curry. Imagina o tamanho de desrespeito que é tu insinuar que o teu diagnóstico é baseado no que os advogados escreveram no passado para dar o match, assim, né? E olha a cara que a doutora Curry colocou. E daí a doutora Curry fala, olha, o meu diagnóstico... Como que ela fala? Can't speak to whether or not there's a coincidence. What I can tell you is my opinions are based on the results of my evaluation. Lindo.
Não posso te dizer se foi uma coincidência ou não. O que eu posso te dizer é que o meu diagnóstico foi com base na minha avaliação, né? Ou seja, não tenta criar aí algo que aconteceu por trás das cortinas. Não, eu fiz o diagnóstico e a minha avaliação. E é isso. Se teve uma coincidência ou não, eu não sei. Muito bom. And it's a coincidence that Mr. Depp's counsel attributed that to you, that said that to you in February 2021 before you'd looked at anything, correct? I'm not sure. Okay. Now, would you agree that a disproportionate number of women are tagged with a diagnosis of borderline personality disorder? No, that's not quite right. 75%? The way you phrased it is not quite right. Tell me what's right. Okay, so there are more women who have been diagnosed with bipolar disorder than men. It's more prevalent in women. And trauma can cause borderline personality disorders, can't it? No. Never? Right now, we know that there are people who have borderline personality disorder who have sustained childhood trauma. There are also people who have borderline personality disorder who have had no childhood trauma. So like most personality disorders, and really like most mental health issues in general, there seems to be both a biological component. In this case with borderline personality disorder, the research tends to support a genetic component and possibly a neurological component. And then there is also possibly an environmental component triggering those genetic markers. Do you know the percentage of women who are victims of IPV, intimate partner violence, or domestic abuse who are diagnosed with borderline personality disorders? I can't tell you the percentage off of the top of my head, but I do know that there is a larger, women with borderline personality disorder tend to have a higher prevalence of being involved in intimate partner violence relationships, being the receiver of violence, and being the perpetuators of violence. Now, you've never been asked to testify or serve as an expert with respect to whether someone has a bipolar disorder. Is that correct? A bipolar disorder? Yes. That's not correct. Okay. Mas está muito claro como a advogada tenta guiar para uma determinada interpretação específica a favor da Amber, da cliente dela, né? O que eu acredito que todos os advogados fazem, mas é fascinante como a doutora Curry sabe se portar e se defender dessas tentativas de diferentes interpretações muito bem. Do you recall having your deposition taken in this case? Yes. On March 21, 2022? I believe that was the date, yes. And were you under oath at that time? Yes. All right, I'm going to ask you to turn to page 207. And the question was, have you ever been asked to testify or serve as an expert with respect to whether someone has bipolar disorder? And your answer at that time, will you please read to the jury? I'm sorry, page 207? 207, line 5. Could you No. read? Okay, thank you. Now, when this designation was served in February of 2021, you had not rendered an opinion that, quote, Ms. Heard exhibits patterns of behavior that are consistent with co-occurring cluster B personality disorder traits, especially borderline personality disorder, correct? No, I had not rendered any opinions. My opinions weren't finalized until after my evaluation. Right. So when this came out, you had not rendered that opinion? I had not rendered that opinion. Okay. The second opinion that's listed in the February 2021 is that Ms. Heard repeatedly and characterologically perpetuated severe physical and psychological intimate partner violence, IPV, toward Mr. Depp over the course of their relationship. End of quote. Did I read that correctly? It says perpetrated, but other than that, yes. Okay. And so is it correct that this pleading says in February 2021 that you are going to testify to that? This document, yes. Okay. It says that. And you have never been asked to testify. Olha, pelo que eu estou entendendo, a advogada tá questionando sobre coisas que a doutora Curry não tem o completo conhecimento. O que se faz nessas horas é exatamente o que ela está fazendo. Ela fica com os fatos, com a verdade que ela sabe, ela não concorda em relação a interpretações que tentam ser colocadas e ela diz, isso é correto, isso não é correto,
Daí a advogada falou, ela fez uma afirmação sobre um acontecimento que está sendo suportada por um documento, e daí ela, é isso mesmo? E daí a doutora Curry olha assim, bom, nesse documento aqui é o que está dizendo. Mas percebe, nesse documento é o que está dizendo. Ela não está dizendo sim, foi isso que aconteceu. Ela não está se apropriando da verdade. Ela está só dizendo, nesse documento é isso que aconteceu. Has behaviorally or characterologically conduct that suggests they may be an IPV perpetrator, correct? No, I've never been asked to testify for that. Okay. And that was not your opinion in February 2021, correct? No. And in fact, you do not hold that opinion now, and you were not even asked to provide such an analysis or opinion. Isn't that correct? No. Or that is correct, That's yes. correct. Okay. And you have never held that opinion, correct? No, that is correct, yes. Okay. And your third opinion, if we can go to page 14, was that... Olha que legal esse pequeno detalhe. Tu nunca teve essa opinião. Ela dizer sim ou não poderia ser confuso, né? Tu nunca teve tal opinião. Sim, né? Pode concordar que ela nunca teve. E se ela falar não, também pode dizer que ela nunca teve, né? Fica meio ambíguo. Então ela utiliza, isso está correto, o que tu falou, que daí não tem chance para uma interpretação ambígua. Patterns of behavior that suggest her allegations of abuse against Mr. Depp are false. End of quote. Do you see that? I see that. You said it's my third opinion. That is not my opinion. All right. But in this pleading, it says that you will testify to that, correct? Yes, that's what this says. Okay. And that was not your opinion in February 2021, was it? No, as I said, I had not formed any opinions at that time. I had just been retained. And in fact, you have never arrived at this opinion as an expert witness in this case, correct? No, the opinions that I've rendered are provided in my report. And they're what I'm testifying to today. And you have never arrived at this opinion as an expert witness in this case, correct? You have never arrived at the opinion that Ms. Heard exhibits patterns of behavior that suggest her allegations of abuse against Mr. Depp are false, correct? That's correct. Okay. And in fact, you've said that has never been my opinion, correct? What I'm saying is that the opinions in here, these are not my opinions. My opinions are provided in my report. Olha como fica confuso. Eu achei que estava confuso só para mim, mas tá confuso meio que para todo mundo ali. Então essa é a opinião que tu nunca disse, então isso nunca foi dito. E daí ela usou a saída segura. Ela falou, olha, isso aqui não estão as minhas opiniões estão no report que eu fiz. Tá lá estão as minhas opiniões. Né? Não, meio que dizendo, para de tentar trazer coisa de fora e dizer que é a minha opinião, ou esse documento aqui dizer que é uma opinião. Não, as minhas opiniões estão no diagnóstico que eu fiz, no report que eu coloquei. Pronto. And if we could start on 254 to give the context. I don't have that page, I'm sorry. 254, line 11. Oh, okay. And the question is now, the next one is, quote, Ms. Heard exhibits patterns of behavior that suggest her allegations of abuse against Mr. Depp are false, end of quote. Was that your opinion in February 2021? And you answered at that time, no, correct? That is correct. And then I asked, have you ever arrived at that opinion in the time that you have served as an expert witness in this case? And your answer was, could you read that to the jury, please? Yes. So no, it's not the task. I was cut off, essentially what I said then was, no, Dr. that's Curry, not the task of dash. That was never my task to determine. Can I say what that means? No. And then the question is, so is it fair to say? What I said then was, no, Dr. that's Curry, not the task of dash. That was never my task to determine. Can I say what that means? No. And then the question is, so is it fair to say that you have never arrived at an opinion that, quote, Ms. Heard exhibits patterns of behavior that suggest allegations of abuse against Mr. Depp are false, end of quote. And what was your answer? Well, there was an objection. All right, I'll read it for you if you're having difficulty. Okay. Your answer was... Até eu tô incomodado com essa advogada agora. Ela claramente tá tentando desestabilizar a doutora Curry em relação ao que foi dito no passado, pelo que eu tô entendendo.
That is not my opinion. That has never been my opinion. Isn't that what Correct. you said under Yes. oath on March 21st? Okay. And then I wrote, then I'm going to ask you, do you know who wrote this portion of the designation suggesting that these were your opinions in February of 2021? And what was your answer? I said no. Agora, dá pra ver que isso mexeu um pouco com a doutora Curry, né? Começou a beber mais água, a mão dela tá apertando aqui. Agora ela tá fora da zona de conforto dela agora pela pressão que a advogada tá colocando. This initial expert designation, you had not reviewed any materials, reached any opinions, correct? I believe I had just started to review materials. I believe that I indicated that in my deposition. I had not yet rendered any opinions. I hadn't completed my review and I hadn't conducted an evaluation. Okay. And in fact, you've never... Aí ela clarificou o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo em relação às opiniões dela num determinado momento no tempo. E daí agora parece que ela recuperou a postura dela e vai tomar mais um golinho de água. Expert on IPV, intimate partner violence, isn't that correct? I believe that is correct, but I may not be remembering all of my cases. Oh, let's go to page 200. Okay. Bom, enquanto eles procuram, eu vou deixar rolando. Deve ser muito difícil, né? Tu ser pressionado no tribunal em relação a coisas do passado. Ai, tu disse isso, tu não disse? É difícil, né? Tu lembrar e poder dar numa situação de tanta pressão, assim, onde cada palavra importa, tu dá uma confirmação se tu falou ou não falou algo, né? Eu ficaria nervoso também. My question was, have you ever testified as an expert on IPV? And your answer under oath then at line 22 was what? No. And you've never testified as an expert on emotional distress damages associated with IPV, is that correct? That's correct. Okay. Now, you did not disclose in any of the designations or your report that you had met with and had dinner and drinks with Mr. Depp, did you? De novo, ela trouxe, jantou e teve drinks com o Mr. Depp. De novo, ela voltou para isso. I did not disclose that I was interviewed by the legal team, no. I asked a different question. Ó! Ela tá ainda forçando esse lance da janta e das bebidas. Porque ela fala, tu nunca abriu que tu teve, que tu jantou e bebeu drinks com o Mr. Depp. Tu nunca abriu isso. E daí ela respondeu, né? Ela respondeu, não, eu nunca falei, não, nunca abri sobre a entrevista. E daí ela, não foi isso que eu perguntei. Ela tá tentando com tudo criar essa narrativa. Are you trying to resist that you didn't have dinner with Mr. Depp and drinks? I'm not trying to resist that, but it's not quite right. You had drinks with Mr. Depp, did you not? Drinks were served. This was over 2 years ago. I may have had a drink with dinner, yes. In fact, you thought you had a mule something, right? Possibly. Yes, okay. And you didn't disclose that you had met with Mr. Depp, Mr. Waldman, Mr. Chu, and Ms. Vasquez at Mr. Depp's house for 3 to 4 hours and had dinner and drinks, correct? I did not disclose that. It's not significant to the report. You don't think that's significant, correct? I don't. Okay. But you've never been asked to meet with a client in his counsel before being retained as an expert, either before or after, have you? No. And you justified that it was okay in this case because it was a high-profile case. That's not quite right. I justified it in this case. Actually, I sought consultation about it. First of all, the person who had retained his attorneys was unable to come to my office with his attorneys. And yes, this is a very visible case. It's been going on a very long time. And I understood that there would be a need to interview me and make an informed decision about my qualifications. Would you agree it's highly irregular to meet with the subject in a litigation? And your answer on that occasion was, I would not say it's highly irregular. I would say it's not something that I would typically do. However, I had not yet been retained on the case. This was a large, high-profile case, and I understood that I believed that it was appropriate for a person retaining me with such a high profile to meet me, to be able to vet me, essentially with the attorneys present prior to retaining me on his case. Do you recall that? Yes. That's what you said under oath, correct? Yes. And then I said, have you ever done that before? And you said, no. Correct? And then I said, have you ever done it since? And you said, no. Correct? Correct. Okay. Now,
Would you agree that if you did not find something that would be in favor... Ó, antes da gente seguir, would you agree? Você concorda? Ela já tá pedindo uma opinião, ó. Ela tá pedindo uma opinião interpretativa da doutora Curry. Pelo que eu vi até agora, ela vai responder com algo em que ela não se coloque numa posição de dar uma opinião ali na hora. Would you agree that if you did not find something that would be in favor of Mr. Depp and negative to Ms. Heard, that you wouldn't be an expert in this case? Essentially, bring you into court if you're going to say that Ms. Heard is right and Mr. Depp is wrong, correct? So as a forensic psychologist, my obligation is to the court, is to the fact finder. I present science regardless of what that science may be. Now, when I take a case, my retainer agreement is explicit about that, and I discuss that with the attorneys. I'm asking you a question. I'd like you to try to answer my question. You understand that if you found favorably to Ms. Heard and negatively to Mr. Depp, you wouldn't be here, right? You wouldn't be testifying. Objection speculative. No, okay, sorry. Hold on. The objection is speculation. That's not speculation. Oh, I'll sustain the objection if you want to ask. Okay. If it goes to bias, Your Honor. I sustain the objection. Next question. Okay. All right. Quer discutir com a juíza You ainda. were, in fact, so excited about being involved in this case that you told your husband, even though Olha it was a highly... Olha a cara dela, da doutora Curry. You were, in fact, so excited about being involved in this case that you told your husband, even though this was a highly confidential matter, that you were going to be conducting the examination of Ms. Heard, didn't you? That is not accurate. You not only told your husband, but you told Ms. Heard that you told your husband, correct? Ms. Bredehoff, that is not accurate. What is accurate? You're incorrect. That is not correct. Is your testimony today under oath that you did not tell your husband that you were going to be conducting the examination of Amber? That is my testimony. Você estava tão empolgada que ia participar que tu chegou e contou pro teu marido. Olha como a advogada tenta pintar uma narrativa, né? Você estava tão empolgada que tu foi contar pro teu marido. Eu quero muito ver a opinião tanto de advogados quanto dos psicólogos que estão assistindo esse vídeo nos comentários em relação a isso aqui. Talvez eu tô errado de aparentemente estar compartilhando da frustração da Dr. Curry aqui. Talvez isso seja comum entre os advogados, botar essa pressão ou pintar essa narrativa. Eu não sei, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. So the question that was asked was because you brought muffins, you said, from your husband, right? And you gave those to Ms. Heard, correct? May I clarify what occurred so that we can stop talking about the muffins? What happened was that I was getting ready that morning. I frequently bring muffins to the office. My husband did happen to know that there was going to be a celebrity client coming in because on the mornings that occurs, which often occurs, we have to actually clear the office and move the staff to the other office. So yes, on the one hand, he was aware of that. I was getting ready. I asked him to go to the bakery near our house and pick up the muffins for me because I was running late. He often has to do that because I often do run late. He brought the muffins back to the house. I brought them into the office. Ms. Heard and I enjoyed the muffins together. I think I made a comment to her along the lines like, we can thank my husband, my husband got these for us today, meaning he purchased the muffins. We are now enjoying them because of him. Did you say on pages 305 and 306 that you frequently have examinations of high-profile clients? You want to just take a... Olha, isso pelo que eu tô entendendo, ela não... o que aconteceu dos muffins. O marido dela foi lá, pegou, trouxe os muffins para elas e ela comentou com a Amber, aparentemente quando elas estavam conversando, a Amber e a doutora Curry, que o marido dela pegou os muffins, passou na padaria para pegar os muffins, mas um comentário tipo no sentido de os muffins estão aqui por causa do meu marido. E foi isso que aconteceu, pelo que eu estou entendendo até agora, essa foi a dinâmica, o cenário em que o marido dela entra na história.
Só que o que a advogada perguntou antes foi: então tu foi mega empolgada a contar pro teu marido que tu ia participar desse caso. Olha como ela pegou essa situação, pelo que eu tô entendendo, pegou a situação dos muffins e tentou criar essa outra narrativa de que ela foi correndo empolgada a contar pro marido dela que ela ia participar desse caso. E galera, lembrando, a gente tá fazendo isso aqui para tu conseguir identificar em momentos da tua vida em que alguém tenta alterar uma narrativa, como se portar, como te defender, como apontar o que é certo, o que aconteceu, o que não aconteceu, para tu não te deixar levar por uma narrativa falsa e sofrer as consequências disso. You want to just take a quick look and tell us? What, 305, 306? Yeah, that's where we're talking about it. Is there a line you'd like me to look at? You can start with 15, line 15, 305. Just read through that and tell me whether you said anywhere in there that you have a lot of high-profile examinations. You do this frequently. Que tom condescendente dessa advogada. Eu acredito que nenhum profissional que está envolvido nesse caso é um profissional ruim, né? Porque é um caso gigantesco de celebridades. Então são todos profissionais muito bons. Então com certeza tem uma intenção proposital por trás dessas alfinetadas, dessa condescendência. Eu acredito que é para desestabilizar emocionalmente a doutora Curry, né? Mas não está funcionando muito bem. A doutora Curry está mostrando uma inteligência emocional muito boa. Cabelo estiloso que ela tem, né? Só um comentário aí. Would you agree that domestic abuse can be verbal? Absolutely, yes. Would you agree that domestic abuse can be emotional? Yes, certainly. Would you agree that domestic abuse can be psychological? Yes. Would you agree that domestic abuse can be physical? Yes. Now, let's talk about the treatment records that you said that you reviewed. But I'm going to start with Rocky Pennington. Your testimony was that out of the blue, Amber hit Rocky Pennington, correct? I can't remember exactly what I said, but I did reference Ms. Pennington's deposition that Ms. Heard struck Ms. Pennington in the face. In Yes. fact, Ms. Pennington testified that she hit Ms. Heard. And in response to that, she can't recall, but Ms. Heard either pushed or slapped her, correct? I don't recall. That's a pretty important distinction, don't you think? My recollection is that there was some sort of violence both ways in the relationship. Either way, it seems that both of them might have been unstable. now I'm only we- evaluating Ms. Heard. So now we have an evaluation of Rocky Pennington? No, from- I just said, but that was not relevant to my opinion because I'm only evaluating Ms. Heard. But you testified to that on direct that that was a factor, right? Yes? Okay. Well, wouldn't it make a big difference if Amber struck first or just responded back? Given the dynamic, not necessarily. No, it would not have. So now you're an expert. Que resposta inteligente, por mais simples que tenha sido. Te questiona se alguém diz pra ti que duas pessoas brigaram e se faz diferença quem bateu primeiro e quem revidou. A resposta mais comum que todo mundo vai dar, claro que faz diferença. E provavelmente as pessoas iam pular muito para a conclusão de que quem bateu primeiro foi quem iniciou o conflito, quem é o culpado no cenário, né? E eu acredito que na maioria dos casos é. Mas olha que resposta, e eu acredito que é isso que a advogada estava tentando tirar da Dr. Curry. Mas olha que resposta simples, porém brilhante que ela deu. The dynamic, not necessarily. No, it would not have. Dependendo da dinâmica, não necessariamente. E também se abstendo de dar a opinião dela em relação a quem é o culpado nesse cenário. Ela é muito inteligente, essa mulher. So now you're an expert on Rocky Pennington and her dynamics with Amber Heard. Meu Deus do céu. Ela claramente não... Ela disse que ela não opinou que a outra pessoa não era cliente dela, que ela estava analisando só a Amber. Ela deixou isso tudo muito claro antes. E mesmo assim a advogada lançou... então quer dizer que agora tu é uma especialista na dinâmica entre essas duas pessoas. Sendo que ela tinha deixado claro já antes que não era análise dela. É como se a advogada tivesse toda essa linha de perguntas para chegar nessa pergunta final e tivesse ela pronta no fim para largar, porque ela não cabe ali, ela não faz sentido insinuar isso no fim, dentro do contexto ali, claramente sem sentido fazer essa rebuta, esse questionamento. Tanto é que a Dr. Curry só
responde com uma expressão assim facial de por que tu tá tentando jogar por isso? E a advogada ela pergunta e ao mesmo tempo ela meio que já desiste de ter uma resposta porque ela percebe que ela não vai ganhar nada com aquilo, mas é impressionante ver como a advogada tá tentando pintar um cenário ali que é diferente do que tá acontecendo. Okay, so now let's talk about Dr. Cowan. You not only reviewed his treatment records and his text messages and documents, but you also attended his deposition, did you not? Yes. Okay. Do you recall Dr. Cowan specifically testifying that he believed Amber Heard when she reported the physical abuse by Mr. Depp? I recall him saying that and following it up with a statement that you have to take the patient at their word when you're the therapist. Eu recordo dele falando isso e que tu tem que acreditar na palavra do teu paciente quando tu é o terapeuta dele, né? Achei muito legal essa colocação. And before we go there, Dr. Cowan has been a clinical psychologist for 40 years, correct? I'm not sure. Okay, well, he testified to that, didn't he, in the deposition? I don't recall. And he also saw Amber Heard for over 2 years, correct? Yes. From 2014, approximately August 2014. Valorizar a opinião do terapeuta da Amber por dizer que há muitos anos ele é terapeuta e que ele via ela há 2 anos, como que enaltecendo a opinião dele sobre a Amber, acreditando ela ser inocente. 2000 through 2016, correct? Yes, he did. For a period of time, would you agree? Okay. And he also testified that he did not diagnose Amber with borderline personality disorder. Do you recall that testimony? He also testified that he doesn't use diagnoses, but yes, I do recall that. And do you recall that it was in, those words were in his notes, but he said he had written that down, but then he discounted it and determined that that was not correct for her. O que eu acho que ela está tentando fazer aqui, porque ela está perguntando o que ela lembra das palavras de outro, do psiquiatra ou psicólogo da Amber. Eu não sei o quão relevante, para mim não faz sentido, eu não estou muito por dentro do caso, né? Mas o quão relevante é perguntar as palavras do terapeuta da Amber para a doutora Curry se ela lembra quais foram é basicamente isso que ela está falando. Tu lembra dele ter falado tal coisa? Só que essas coisas que ela pergunta se ela lembra são todas a favor da Amber, que ela não foi classificada com o distúrbio, que ele acreditava nela. Na minha visão, ela tá aproveitando o momento que a Dr. Curry tá ali para mencionar essas coisas. E não que a opinião da Dr. Curry em relação a essas coisas é relevante. Isso é outra técnica que ela pode tá usando ali para favorecer a Amber. E só para deixar super claro, eu não tenho uma opinião de quem tá certo e quem tá errado aqui, tá? Eu tô só analisando de fora. Ou melhor, de quem é culpado e quem não é. Isso que eu quis dizer. Galera, pra gente não ficar muito tempo aqui analisando juntos, porque se tu quiser ver esse vídeo, ele tá na internet, né? É só tu jogar no Google ou no YouTube. Eu vou parar por aqui porque eu já mostrei o que eu queria mostrar pra vocês sobre como essa dinâmica ocorre. E é mais fácil a gente enxergar essa dinâmica acontecendo no tribunal do que no nosso dia a dia, mas eu trouxe isso para justamente vocês ficarem mais atentos no dia a dia de vocês quando alguém tenta manipular e distorcer uma narrativa a favor seu e a detrimento teu, e como tu te portar nesse momento. Olha o quão importante é tu manter a estabilidade emocional para tu ser capaz de dar respostas coerentes, respostas que fazem sentido e não respostas no impulso emocionais, porque normalmente é isso que acaba acontecendo, né? A gente deixa a emoção tomar conta e daí, às vezes a gente fala sem pensar ou fala algo que a gente não queria ou mesmo não concorda só pelo calor do momento. E a Dr. Curry demonstrou uma maestria muito grande em manter a estabilidade emocional dela sob controle, ou melhor, em dar respostas precisas de isso está correto, isso não está correto, eu me lembro disso, eu não lembro disso aqui. Ela, um excelente exemplo de como não se permitir deixar levar por uma distorção de narrativa. Isso, galera, ter essa inteligência emocional, ter essa capacidade de manter as tuas emoções sob controle para poder tomar melhores decisões, isso é ser titã.
E se tu também é uma pessoa que busca manter o teu controle emocional e presta atenção nisso quando tu tá em meio a uma discussão para tu conseguir dar respostas mais coerentes, seja nos teus relacionamentos ou no teu trabalho, comenta aqui embaixo, sou o Titã. Por hoje era só, galera. Se tu gostou desse tipo de vídeo e quer ver mais desse tipo de conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente ficar sabendo e trazer mais desse tipo de vídeo pra ti. Tamo junto e até semana que vem. Show!